coração, instrução, estímulo, encorajamento. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 24, versículo 12 a 14, é o texto que nós vamos ler. Obrigado. 12 a 14 é o texto que nós vamos ler. A vida que nós vamos ver é a vida de Rebeca, um dos episódios que marcou, obrigado, Flávio, que marcou a sua história, onde ela pôde expressar generosidade surpreendente e abençoadora. Continuando as nossas reflexões sobre correndo com os gigantes, pessoas que exerceram bem a sua fé, que podem nos ser exemplos na caminhada de fé em Cristo Jesus também. Hoje é dia de ordenação e postos oficiais na igreja, e é bom nós falarmos sobre esse tema da generosidade que surpreende, que abençoa, no serviço também à causa do Evangelho, no serviço que podemos prestar ao Senhor e ao seu reino, com a nossa vida, com os nossos dons, com os talentos e os recursos que do Senhor nosso Deus recebemos. Bom, o texto da palavra de Deus vai nos dizer assim: disse consigo: ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses da bondade para com o meu servo Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designastes para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Que Deus encontre em nossos corações esse sentimento de obediência quanto à vontade de Deus, que se manifesta junto à nossa vida a partir deste encontro, na reflexão que fazemos da sua palavra, da certeza de que Deus tem algo a realizar em nós e a partir de nós também. Para entendermos o contexto desse texto, precisamos nos lembrar de Abraão e porque ele enviou o seu servo até sua terra de onde ele tinha saído por ordem de Deus em obediência e fé. Seu filho cresceu, Isaque, ele precisa se casar, e o propósito de Deus no coração de Abraão é que ele se casasse com alguém da sua terra, da sua parentela. Era assim costume, o uso dos judeus. Isso era um zelo entre o povo de Israel, fazer as suas alianças de casamento, estabelecer a sua família, a sua casa, com gente da sua gente, com o povo do seu povo. Ele disse então ao seu servo: vai lá na minha terra. Isaque não vai não, você vai. A sua missão é o seguinte: você vai escolher uma moça lá, vai trazer, e essa moça vai ser a esposa do meu filho Isaque. Com certeza ele deve ter dito ao seu servo: olha, escolha bem, tenha cuidado, tome uma decisão muito sábia. Você está indo buscar a esposa do meu filho Isaque, motivo da minha alegria, motivo do meu sorriso. Esse servo vai, caminho afora com seus 10 camelos, com alguns outros servos da casa, com alguns presentes, algumas vestes, algum ouro, alguns cordões, joias, túnicas. Quando ele chega à porta da cidade, ele encontra um poço de onde os moradores da cidade vêm buscar água, na maioria das vezes mulheres. Ele, então, consciente da sua responsabilidade, a responsabilidade da sua tarefa, resolve orar ao Senhor, o Deus de Abraão, pedindo que Deus ajude, auxílio, capacidade e sabedoria para fazer uma boa escolha. Então ele disse: Senhor, muitas moças vêm aqui nesse poço buscar água, e aquela que eu pedir água para mim beber,
que ela for generosa a ponto de me ceder água, deitar no seu cântaro água para saciar a minha sede, mas ela for além na sua generosidade e se oferecer para dar água também aos meus camelos, essa é a mulher que o Senhor há de ter escolhido para que filho do meu servo Abraão, Isaac, possa se casar. Ele fica por ali. Diz o texto bíblico lá que ele vê sair uma moça bonita, formosa. Ela vem até o tanque, como fazia constantemente, como no dia comum da sua vida. Ela baixa, toma da água e enche o cântaro. Pelo jeito e pela descrição que o texto faz, me parece que ele espera ela colocar o cântaro sobre os ombros. Quando ela está pronta para voltar para casa, com o cântaro sobre os ombros, ele chega até ela e pede: moça, será que eu podia tomar um pouco dessa água aí? Você poderia me dar um pouco d'água? Um desconhecido pedindo água a uma moça que pensava estar num dia comum, corriqueiro de trabalho, de compromisso, de atividades. Naquele momento ela deita o cântaro, dá água de beber ao servo de Abraão, e sem que ele pedisse mais nada, ela diz: deixa que eu vou dar água também aos seus camelos. Aos seus camelos. Irmãos, algumas reflexões para nos ajudar a compreensão de algumas lições que possamos tirar desse texto, desse momento da vida de Rebeca, aprendendo a correr com gigantes de fé, com aqueles que dão respostas de obediência. No caso dela, uma resposta de generosidade à ação, no plano, no querer do Senhor no decurso do tempo da história. Suas ações eram plano de Deus soberano, em resposta à oração de um servo. Rebeca ia chegar a essa conclusão um pouco mais à frente. Não é fruto do acaso, não é simplesmente uma tarefa, não é apenas uma expressão de generosidade a um viajante cansado de muitos dias de viagem pelo deserto até chegar à porta da cidade. O que está acontecendo ali é plano de Deus, é proposta de Deus, é agir de Deus, é mover na mão do Senhor. É o Senhor escrevendo a história, é o Senhor determinando o seu querer na história. É Deus dizendo: essa mulher, essa é a moça, é a resposta que você me pede. O coração que bateu a minha porta encontrou a resposta. Que ele confiou em mim, alcançou socorro. E aquele servo tinha pedido ao Senhor. E a ação daquela moça é a ação de Deus. O querer de Deus se manifestando, a resposta de Deus sendo trazida àquele que o busca. É assim que nós vemos, por isso que nos prostramos diante da vontade de Deus e procuramos avaliar o querer de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida no decurso das circunstâncias, porque de repente uma tarefa que parece ser muito comum, muito corriqueira, naquele dia, naquele momento pode ser uma tarefa muito especial, pode ser a confirmação da resposta de oração de alguém, pode ser o agir do Senhor para tornar a sua história ou a história de alguém marcado e mudado dali para frente de forma diferente, diferenciada. Essa moça, a partir daquele momento ali, ela tem o seu curso de história totalmente mudado. Toda moça sonha se casar. Quem sabe ela não esperava se casar com o filho de Abraão, pai da fé. Ela nem sonhava, nem imaginava conhecer Isaac e entrar na genealogia de Cristo. Rebeca viveu essa graça. Rebeca passou a fazer parte da história dessa maneira. O que para ela era apenas um dia mais, uma ida mais ao poço, uma atitude gentil, generosa com alguém que estava necessitado, sedento, não tinha com que tirar nada. Foi na vida dela uma ação grandiosa de Deus. Resposta à oração de um servo dedicado. Nós já lemos o texto. Você já viu da generosidade dessa moça, que se dispôs a dar água aos camelos também. Outra questão: Rebeca, ela vai fazer o que lhe foi pedido e ainda mais.
Vamos fazer algumas contas rápidas aqui. Se Rebeca tivesse que dar água a 10 cachorros, isso seria fácil. Cachorro não bebe tanta água assim. Você bota lá um pote d'água, uma bacia d'água, os cachorros chegam ali, lame e pronto, saciou. Mas 10 camelos, a coisa é um pouco diferente. Camelo chega a beber 20 galões de água cada um. A Rebeca tinha um cântaro, e cada cântaro cheio era o mesmo que 5 galões. Havia 10 camelos. Para levar água a 10 camelos era preciso 200 galões. Se cada viagem com o cântaro durasse 3 minutos, vamos colocar isso aqui num tempo bem reduzido. Pode ser que no começo começou 3 minutos, à medida que a tarefa vai sendo feita, vai para 4, vai para 5, às vezes vai para 10, né? Porque ela teve que dar 40 viagens. 5 galões em cada viagem para 200 galões. Essa mulher teve que dar 40 viagens. No tempo de 3 minutos, 2 horas. Sua generosidade, seu desejo de fazer um pouco mais do que lhe foi pedido, ia exigir dela 2 horas de trabalho, de ir de volta até o poço, sem parar, se quisesse fazer em 2 horas, 3 minutos para cada viagem. Então nós vemos da parte dela um esforço grandioso, uma generosidade surpreendente. Essa mulher que tinha com certeza as suas tarefas, esta jovem que tinha também os seus compromissos, essa que foi ali pensando, eu busco um cântaro d'água, venho para casa, acabou a tarefa, beleza, tranquilo, fácil de se fazer. Mas que de repente surpreende e abençoa a caravana, porque ela dá água a beber ao servo de Abraão, ela se oferece para fazer esse trabalho muito mais demorado, muito mais duro, muito mais difícil, que exigia muito mais esforço, e dar água também aos seus camelos. Uma simples expressão de generosidade. Ela iria levar tempo maior, um esforço maior para cumprir. O que eu lembro, irmãos, é que as pessoas hoje, elas não são assim. Eu não estou falando das pessoas que não são da fé, que não pertencem à igreja. Estou falando de pessoas no mundo, fora e dentro da igreja. Hoje as nossas propostas são como essa aqui: eu vou fazer o mínimo que se espera de mim, e eu vou tentar tirar o maior proveito da situação possível para mim. Então, em qualquer tarefa, em qualquer função, em qualquer cargo, qualquer serviço, na casa, no trabalho, no convívio com um amigo, na limpeza da casa, no lavar da louça, normalmente quando nós temos alguns compromissos, algumas tarefas a cumprir, hoje em dia tem muitas pessoas pensando assim: eu vou fazer o mínimo que eu puder, eu vou tentar tirar o máximo de proveito possível para mim dessa tarefa. É assim que às vezes gostamos de servir, é assim que gostamos de desenvolver as nossas funções, as nossas tarefas. Rebeca vem dizer para mim: não, você precisa fazer o que lhe foi pedido, você precisa surpreender e abençoar as pessoas, quem sabe um pouco mais, pensando naquilo que você pode fazer e ninguém te pediu, expressando a sua generosidade, expressando a sua boa vontade, expressando o seu bom desejo de servir melhor, expressando o seu firme propósito de fazer como que aquele que faz para o Senhor, e aquele que faz para o Senhor, ele faz o melhor que pode fazer. Numa noite de posse, ordenação, posse, investidura de diáconos ao serviço do diaconato da igreja, nós temos que lembrar esses irmãos, nós temos que lembrar os irmãos da igreja, nós temos que falar daqueles que estão na liderança e preparando aí as suas planilhas para 2014, num ano especial de atividades da igreja dos seus 60 anos. Você precisa olhar para a atitude de Rebeca e usar da generosidade que houve naquele coração. Você deve fazer tudo aquilo que for pedido, tudo aquilo que for esperado, tudo aquilo que for de comprometimento, de responsabilidade sua. E é preciso que você pense assim: o que mais eu posso fazer que não é da minha responsabilidade, mas que se eu fizer, eu vou abençoar ainda mais as pessoas, eu vou abençoar ainda mais as igrejas, eu vou abençoar e enriquecer ainda mais a minha casa, eu vou contribuir muito para a saúde, para a alegria do meu vizinho, eu vou fazer para que o meu amigo não desanime. O
fazer, além daquilo que Ele me pediu, além daquilo que Ele espera de mim, além daquilo que é o meu compromisso de trabalho lá na empresa, na escola, no convívio com os amigos. A generosidade que surpreende, a generosidade que abençoa e que às vezes nos falta. Quando olhamos para Rebeca, nós vemos que a generosidade deve ser exercida, e a generosidade é exercida sem nenhum interesse. Tem muita gente fazendo aí por uma pessoa, por outra pessoa, tem muita gente prometendo fazer, né, grandes obras, grandes realizações nas cidades, no estado, no país. Onde que vem nós vamos ouvir muitas promessas, algumas que, se fossem realizadas, seriam uma bênção para a nossa nação. Nós vamos ouvir muitos políticos dizendo: pode confiar em mim, eu não sou corrupto, pode confiar em mim, eu não passo mão em dinheiro público, eu não negocio a minha vida, as minhas decisões com ninguém. No nosso partido você pode confiar, esse partido aqui é partido de fidelidade. Vamos ouvir isso muito, já estamos ouvindo. Que bom se isso fosse verdade, que bom se isso de fato acontecesse. São promessas boas que calam bem nos nossos ouvidos, mas que abrem uma desconfiança muito grande no nosso coração. Muita gente prometendo para nós agora que precisa do nosso voto. Depois que já ganhou o nosso voto, se esquece daquilo que prometeu, se esquece da nossa vida e vai viver a sua vida, e vai gastar o seu dinheiro, e vai gastar e vai tomar para si até aquilo que não lhe pertence. Tem muita gente cuidando da gente porque amanhã quer dizer: olha, eu fiz por você, agora você precisa fazer por mim, para ter uma oportunidade de nos cobrar. Olha, você lembra aquilo que eu te fiz? Tá bom, agora eu preciso de você, e você não pode me dizer não. Interesses. Jesus orava para os fariseus, que eram religiosos, zelosos no cumprimento das leis, da vontade de Deus e dos deveres religiosos dos judeus. Fariseus oravam em praça pública, fariseus davam esmolas àqueles que necessitavam e que estavam ali nas ruas pedindo as suas esmolas e vivendo ali da generosidade das pessoas. Fariseus eram aqueles homens que andavam nas ruas e que a moça via passar e dizia: é esse o rapaz, o homem, o marido que eu gostaria de ter lá na minha casa. Gente que a população aplaudia pelas suas ações. Quando Jesus olhava o índice de interesse dos fariseus, do desejo de serem reconhecidos, do desejo de serem aplaudidos, do desejo de poder se apresentarem como os soberanos da fé, os espirituais mais do que os outros, daqueles que queriam entrar no templo e dizer: Senhor, olha, eu te louvo porque eu sou um fariseu, não sou como esse publicano aí, pecador. Só para viver situações como essa na sua soberba, eles praticavam as suas boas obras, eles exerciam a sua generosidade. Deus olhava para a intenção desses corações e dizia: são gente que trabalha por interesse, gente que quer receber alguma coisa em troca, gente que quer fazer o mínimo que pode fazer, mas arrancar o máximo de proveito que possa arrancar da situação, das circunstâncias. Então, meus queridos, você não pode ser generoso e legalista ao mesmo tempo. Você não pode ser generoso e, de repente, vir expressar o seu interesse, porque você fez e agora quer que alguém faça por você. Você tem que expressar a sua generosidade sem qualquer interesse. Rebeca não dá água aos camelos interessada em alguma coisa. Ela não dá água aos camelos e estende a mão e fala assim: agora quanto o senhor pode me dar aí de gorjeta? Quanto o senhor pode me pagar pelo serviço? Eu vejo que o senhor é um servo, mas é bem vestido, está com muitos cabelos, deve ter o seu senhor boas posses. Quanto o senhor pode me dar aí? Ela simplesmente se dispõe a fazer o trabalho na sua generosidade. E naquela ação, naquela mulher que nós vemos, é Deus realizando o seu propósito. Nós não podemos ser generosos e olhar nos resultados, no que eu vou ganhar com isso. É o que Rebeca me ensina. A generosidade é para ser exercida hoje. Há muitos projetos e anseios do coração nosso
às vezes, para generosidade. Ah, se eu fosse rico, eu ia ajudar fulano demais. Se eu fosse rico, se tivesse dinheiro, eu ia fazer por ele. Por isso que eu não sou rico, porque se eu fosse, eu ia distribuir para essa gente que precisa, tanta gente que aparece na televisão, tanta gente necessitada, tanta história dura e difícil. Ah, se eu fosse rico, eu ia fazer por essas pessoas. Bom, você não é rico, dificilmente você vai ficar rico jogando na loto, porque você não joga na loto, você não joga na loteria esportiva, então você não vai ficar rico assim, com essa facilidade, mas nosso coração faz planos assim, que se eu alcançasse um poder maior financeiro, uma posição maior, então eu ia querer ajudar fulano, beltrano, ciclano. Tá bom, irmãos? Muito bem. Mas o que você pode fazer já em razão daquilo que você já tem? Sei que você não pode fazer a medida que você gostaria de fazer. Sei que você não pode resolver todo o problema como você gostaria de resolver. Todo o problema. Está além das suas possibilidades, está além das suas condições. Mas se Deus moveu o seu coração para pensar naquela pessoa, para pensar naquele vizinho, para pensar naquele amigo, para pensar na aflição do missionário, para pensar em que incomodou em algum momento, para pensar na vida, na dificuldade de alguém irmão da igreja, o que você pode fazer por ele hoje? Nossos diáconos nos recebem muitos pedidos, alguns ratos de igreja, gente que estão acostumados, que sabem todos os títulos de apóstolo até seminarista, conhece os cargos, conhece os nomes das sociedades internas alguns, sabem muito bem que aqui nessa igreja quem comanda é um pastor evangélico. Alguns às vezes se enganam, mandam chamar o padre, pedem que o padre venha, se o padre não pode atender, porque nós temos uma cruz em cima da nossa dor, mas a maioria quando chega já conhece. Tem muita gente que vem de fato para pedir na igreja, para receber na igreja, mas não tem interesse nenhum que a igreja assista a sua fé. São ratos de igreja, conhecem, andam por aí, sobrevivem, contando histórias. Se você ouvir, você chora. Se você for ver a realidade, você não vai encontrar nada daquilo que você ouviu. Mas há muitas pessoas que batem à nossa porta, que são trazidas pelos nossos irmãos, que são apresentadas na oração, na intercessão, aqui junto à igreja, que de fato necessitam, que a igreja pode fazer, e que a Junta Diaconal vai poder visitar, vai poder auxiliar, ajudar, oferecer alguma palavra de estímulo, de ânimo, de conforto, de socorro, uma presença amiga, uma companhia amável lá no hospital. E se Deus incomodar o nosso coração para isso, como incomodou o coração de Rebeca para dar água também aos camelos, que deveriam estar sedentos e demonstrando isso já na sua aparência, nós devemos fazer hoje. Não é quando tivermos mais tempo, não é quando tivermos melhores condições e possibilidades. Vamos fazer hoje uma coisa que a gente pode. Vamos fazer hoje em razão daquilo que Deus já nos deu. Vamos oferecer para o outro um pouco do muito que Deus já trouxe para a nossa vida. Ela pensou: eu tenho tempo, eu tenho saúde, eu tenho campo, a água está aí, é fonte dada pelo Senhor, eu vou alimentar esses camelos, eu vou matar a sede desses camelos também, eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou dar um pouco mais do meu tempo, eu vou me esforçar um pouco mais, porque eu tenho condição de fazer isso hoje. É bem verdade que eu deveria ter outras tarefas, é bem verdade que eu deveria ter outros compromissos dentro da sua casa, mas ela pensou com generosidade, ela pensou de maneira abençoadora. Ela olhou: eu não posso deixar para amanhã, o que eu posso fazer hoje. Deus incomodou o meu coração, eu acho que eu preciso ligar. Quantas vezes você foi incomodado, você lembrou de alguém, um amigo, um vizinho, que agora já se mudou, ou ainda um irmão daqui da igreja, e durante essa semana você ficou bem incomodado, você pensou assim: eu vou mandar um e-mail, vou mandar um torpedo, vou ligar, e você não mandou o e-mail, não mandou o torpedo, não ligou, o tempo passou, você acabou se envolvendo nas suas atividades, e se foi. Chegou domingo, você chegou aqui e ouviu dessa pessoa que ela passou uma semana difícil. Ou então alguém te ligou da igreja, ou um amigo outro te ligou e te disse: olha, fulano de tal, fulano está passando um momento muito difícil. Você vai dizer assim: puxa vida, eu me lembrei dessa pessoa essa semana, eu devia ter ligado para ela, devia ter estendido a minha mão. Alguma coisa me dizia que algo não estava bem, que eu precisava fazer um contato. Muitas vezes acontece isso. E muitas vezes nós não tomamos o telefone, nós não enviamos o e-mail, nós não buscamos o contato, Deus sendo incomodados pelo Senhor. Generosidade
que vem do encontro do coração de Deus, que tem planos para realizar na nossa vida, e a partir dela, quando a gente age sem interesse, e quando a gente se dispõe a fazer o que a gente pode fazer hoje. Não é uma perspectiva futura, de que se Deus me der mais, eu vou fazer, porque eu posso fazer muito. Faça o que está ao seu alcance fazer. Generosidade de maior esforço é mais abençoada. Ela deu água para o rapaz, o servo, mas ela deu água aos camelos. Outras moças, quem sabe, não daria água nem para o servo, mas ela viveu um tempo diferenciado de todas elas, porque naquela atitude dela, Deus abençoou a vida de Rebeca grandiosamente. Bênçãos, resultado de esforço extraordinário. Ela ganhou o colar, ela ganhou túnica, sua mãe ganhou o colar, sua mãe ganhou túnica, seu irmão. Eles foram para casa, ela recebeu o convite de casamento, para que ela pudesse ir e se casar com Isaac. Deve ter falado quem era Abraão, das posses que tinha, dos princípios de fé que exercia. Abraão era conhecido na região, porque tinha saído daquela região, era gente conhecida, era gente que tinha um histórico por ali, então ela sabia: estou indo para uma boa família, para uma boa casa, Deus está preparando algo grandioso para mim, por lá também. Seus pais abençoados, ela foi para o casamento com Isaac, mas Isaac já contempla no caminho chegando, a contempla com alegria, moça formosa, bela, providenciada por Deus. Eles se casam, ela segue casada com aquele filho da descendência de Abraão, de quem Deus ia fazer uma grande nação e fez. Ela entra na genealogia de Cristo. Quantas bênçãos materiais, espirituais, familiares chegou para a vida dessa mulher, porque ela se dispôs generosamente e evitando esforços, se dedicando um pouco mais do que aquilo que se esperava dela. Quanto maior o seu esforço na generosidade, maior é a resposta de Deus para a sua vida, com certeza. Por isso, irmãos, nós devemos ser generosos. Não devemos nos importar se isso vai exigir um pouco mais de nós. Se eu vou ter que levantar um pouco mais cedo, se eu vou ter que dispor de um pouco de recurso, se eu vou ter que gastar um pouco mais de tempo, se eu vou ter que agora me dispor a sair de casa, eu estava no meu conforto, tomar o meu carro, o dia está chuvoso e eu tenho que buscar alguém, socorrer alguém, levar alguém ao hospital, fazer companhia para alguém que está enfermo, levar o consolo de Deus para alguém que está desconsolado, levar esperança, ânimo para alguém que está também atravessando os seus tempos de desespero. Quanto maior o esforço, maior a ação abençoadora de Deus. Rebeca nos mostra isso também. Algumas palavras de incentivo de Rebeca para mim e para você. Quando expressamos generosidade, recebemos mais do que imaginamos ser possível. Mateus capítulo 7, versículo 2, se você tem a sua Bíblia queira abrir, o Senhor Jesus está ensinando o Sermão do Monte. O Senhor Jesus está desafiando as pessoas a tomar algumas atitudes quanto à sua vida, o seu viver, no comprometimento nosso com o próximo e com as boas missões que Deus nos confia às mãos para realizar. E nesse momento, aí o Senhor Jesus vai dizer sobre a necessidade e sobre a retribuição que Ele pode trazer ao nosso esforço, ao nosso empenho. Capítulo 7, versículo de número 2: pois com o critério que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Jesus está dizendo: olha, da maneira que vocês fizerem, vocês vão receber. Na medida que vocês medirem as pessoas, assistirem as pessoas, socorrerem as pessoas, na medida do vosso esforço, do vosso trabalho, do vosso empenho, você vai receber a recompensa da parte de Deus. Então é um lembrete que nós recebemos da palavra de Deus, de que ao expressarmos a nossa generosidade, às vezes nós vamos receber mais do que aquilo que nós imaginamos e que nós achamos que seria
possível. Rebeca jamais esperava bênçãos tão grandiosas para a sua vida, para a sua casa. Sua generosidade abençoa abundantemente aqueles que estão próximos de você. Eu disse aqui, o irmão, a mãe, os familiares, a família de Abraão, famílias que foram abençoadas a partir da grande família que Abraão se tornou, que Isaac se tornou, servos e servas, o plano de Deus sendo executado, a vontade de Deus sendo obedecida, ela servindo de instrumento para que o querer do Senhor acontecesse na história, e bênçãos vindo uma atrás das outras, e é claro, aqueles que estavam próximos de Rebeca, aqueles que estavam próximos da sua vida, sendo ricamente fortalecidos, abençoados também, a partir da sua ação generosa. Generosidade das nossas ações podem causar impacto nas gerações futuras. E eu quero a sua atenção aqui para lembrar algumas coisas concernentes à vida da história, concernentes também, envolve a vida da nossa igreja, os serviços que vem sendo prestado à causa do Evangelho por pessoas que por aqui passaram, servindo ao Senhor, hoje servem ao Senhor em outras igrejas, hoje se encontra também no gozo celestial do nosso Pai, na recompensa maior da eternidade de gozo e de abundância. Imagine vocês, meus queridos, se algumas pessoas resolvessem não usar da sua generosidade, não se importar com outros, não exercer as suas funções com esforço, com dedicação, com empenho. Seria para nós que amamos e para aqueles que amam a cultura, se Miguel Ângelo tivesse resolvido assim: eu não vou pintar capela de Sistina nenhuma, muitas horas de trabalho, anos, a posição indesejada que envelhece e desgasta a saúde, a coluna, deitado em tábuas de cabeça para baixo, horas e horas. Mas o tempo, diz a história, que esse tempo que ele passou realizando essa pintura foi o tempo que ele mais envelheceu em toda a sua história, de todos os seus dias. Mas ele deixou essa bela obra, grande resultado, profunda significância. Ele marcou, ele mudou a arquitetura, caminho do artista, a obra da pintura, dividido de antes e depois dessa obra. Imagine vocês se de fato Moisés tivesse dito assim: Senhor, eu não abro rios, eu não abro mar, eu não conduzo o povo. Imagine vocês se Noé tivesse dito: Senhor, eu não construo barco. Pode esquecer, não é para mim, exige muito de mim, eu tenho que parar tudo. Senhor, imagine você se Davi dissesse: eu não luto com gigantes, não sou nem soldado, nem parte do exército do rei Saul eu posso fazer. Isso é um problema de Saul, isso é um problema do exército de Saul. Eu vou botar minha cabeça a prêmio, minha vida a prêmio. Para que eu vou expressar tanta generosidade assim? Imagine vocês, irmãos, se de repente Maria tivesse dito: Senhor, eu não aceito dar a luz sendo virgem, vou ser difamado, vão falar mal de mim, vão achar que eu cometi atitudes das quais eu não cometo, não gosto, não aprovo. Sou fiel ao meu noivo, não quero ninguém questionando a minha fidelidade em momento algum, não posso correr o risco de ser apedrejado, de ser difamado. Imagine vocês se de fato João Batista resolvesse: eu não realizo batismo, nem no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nada me faz batizar ninguém. Imagine, irmãos, se de repente Pedro dissesse: eu não discipulo gentio. Se Paulo resolvesse: eu não faço viagens missionárias, não quero me envolver em naufrágios, não quero correr os riscos das perseguições, eu não escrevo cartas para ninguém, nem para nenhuma igreja. Imagine, irmãos, se
Se de fato vocês tivessem visto na história Jesus no Getsemane decidir diante do Pai: Pai, é o seguinte, o Senhor vai passar de mim esse cálice, eu não morro em cruz, eu não posso ser identificado como maldito de Deus. O que seria de nós se a generosidade de Cristo não viesse ao nosso encontro? Se Ele não fez isso, se Ele não fizesse o que nós não podíamos fazer, o que ninguém podia realizar por nós, se o sangue não fosse vertido, se de fato a ressurreição não acontecesse, se o caminho da salvação não fosse aberto, se Cristo simplesmente resolvesse: eu já sou Deus, eu tenho a minha glória, e esses seres humanos pecadores sempre viraram as costas para nós, deixa eles caminhar do jeito que eles desejarem caminhar, não vão ser filhos de Deus, não vão herdar a eternidade de gozo, não vão retornar ao paraíso, já estiveram por lá, mas o rejeitaram por desobediência. Sigam o seu caminho, não vão ser generosos, não vou dar minha vida por isso. A generosidade, irmãos, faz parte do princípio de fé, faz parte do plano de Deus, faz parte da vontade de Deus. Jesus estava dizendo, era isso: Senhor, eu sei das dores de tomar esse cálice aqui, mas se é da tua vontade, se é assim o teu querer, se o teu propósito é que eu expresse generosidade, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Eu quero ir além daquilo que o ser humano já imaginou que alguém pudesse ir. Quero surpreender, eu quero abençoar, com vida e mudança, com vida que vence a morte, com alegria da qual não se explica, com a paz que excede o entendimento humano, com gozo para se desfrutar da eternidade, com perdão de pecados daqueles que me reconhecem como Senhor e Salvador. Houve pessoas por aqui que serviram ao Senhor conosco. Reverendo Rubem Alberto Souza, que deixou São Paulo, veio assumir o trabalho. Reverendo Pedro Gomes de Deus, que iniciou as atividades aí na Escola Bíblica Dominical. Tinha igrejas para cuidar, tinham famílias para assistir em São Paulo, tinha gente para pensar, tinha muita tarefa para fazer, mas que sentiu o chamado de Deus, que veio aqui contribuir, colaborar, dar a sua parcela de soma, de auxílio, de cooperação com o Evangelho, numa terra mais distante, num momento muito mais difícil de se locomover de São Paulo para cá. Muitas vezes ele vinha em cima do latão de leite, daqueles caminhões que puxavam leite aí, nas trilhas das fazendas. Não era na cabine do caminhão, não era no conforto do ar-condicionado, era em cima do latão, em cima do saco de ração. Tivemos a cooperação de muitos irmãos que ajudaram com seus recursos, na sua generosidade. O Sidônio ajudou, o Sidônio José de Freitas. Ajudaram muitos os holandeses, o senhor Ângelo deles. Pessoas que serviram ao Senhor conosco. O grande Zé Duarte, que dedicou aqui anos e anos da sua vida, do seu ministério, trabalhando, ajudando na plantação de igrejas, no abril das congregações, na caminhada com a fé, na expansão do reino de Deus na vida da igreja, identificação, cuidado com as pessoas. Generosidade exercida por tantos irmãos nossos. Gente generosa, gente esforçada, gente dedicada, que sabia que aquilo que nos vem de Deus é para compartilhar com os outros, a começar da nossa vida, do nosso tempo, do nosso conhecimento, dos nossos recursos. Gente que entendia o chamado de Deus, o plano de Deus, e que sempre dispôs a sua vida para o serviço ao Senhor, dando o melhor que podia, como você. Como cada um de nós temos procurado fazer, apesar das nossas limitações, às vezes da nossa negligência. Mas sabemos que Deus conta conosco, sabemos que Deus investe na nossa vida para que possamos investir no seu reino, para que possamos assistir o nosso próximo. Sabendo que Deus nos levanta, que Ele nos capacita, que Ele gera as condições para que através de nós um propósito novo do Senhor se inicie na história de vida de alguém que pensou estar vivendo um dia comum, mas se encontrou conosco e viu que a partir de hoje a história da vida dela não vai ser a mesma, que você pode fazer um pouco dentro do muito daquilo que Deus tem realizado naquela vida a partir dela.
Gente como a dona Maristela, que nós não sabemos os atos de generosidade que ela praticou, dos muitos que fez, a maioria deles velados a qualquer pessoa, seguindo o princípio bíblico que uma mão direita faz, a esquerda nem precisa saber. Então, irmãos, a Rebeca vem nos dizer, vem nos incentivar e falar para mim e para você que nós podemos e nós precisamos ser mais generosos, expressar aquela generosidade que surpreende, aquela generosidade que abençoa, que vai além, que traz algo que nós jamais imaginávamos que seria possível, mas que Deus completa, que Deus consegue, a partir do mover das nossas vidas, quando Ele nos incomoda para fazer a sua vontade, para realizar o seu querer. É por isso que eu convoco os nossos irmãos eleitos ao diaconato para pensar dessa forma com respeito à igreja, com respeito ao reino de Deus. É por isso que eu convoco a você a olhar para a sua família com esse olhar generoso, para olhar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para aqueles que estão à sua volta, e quem sabe você pode fazer por eles mais do que tem feito. Não pode resolver tudo, não pode fazer o que você gostaria de fazer, mas o que você pode fazer a partir de hoje. Sem ficar assim pensando que se você pudesse fazer mais lá na frente, você faria muito mais. Mas o que você tem feito, o que você pode fazer já. Os diabos estão assumindo aqui. O que ele já pode fazer de imediato, a partir de amanhã? Olhando para o reino de Deus, com generosidade, que surpreende, que abençoa.